Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Idelbrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração, canal que tem como principal propósito e objetivo levar para você mensagem, orações e todos os conteúdos relacionados à palavra de Deus para abençoar e edificar você e sua família. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Seja você também um semeador de oração. Inscrevendo-se no canal, você será um semeador de oração e ajudará outras pessoas a serem abençoadas através dos conteúdos que aqui são postados em nosso canal. Deus abençoe você e sua família. Amados, nesse momento, antes de iniciar aqui o nosso conteúdo, eu quero em primeira mão externar os meus agradecimentos a todos os inscritos aqui do canal. Você que já se inscreveu desde o início aqui do canal, você que se inscreveu no meado do caminho e você que está se inscrevendo recentemente, eu quero externar os meus agradecimentos e que o eterno Deus estenda as mãos para abençoar, livrar, proteger você e sua família, tá bom? Eu não posso deixar de agradecer, tenho que ser grato todos os dias pela vida de cada um de vocês que aqui tem estado inscrito no nosso canal. Amados, nós temos aí também no canal uma playlist. Nessa playlist que nós temos aí, tem outros vídeos, e nesses outros vídeos nós temos vídeos de orações, vídeos de reflexão da palavra, leitura da palavra, comentários da palavra. E nos vídeos de oração é onde nós estamos orando e apresentando todas as famílias da terra. E também estamos apresentando em oração todos aqueles que são inscritos e os que se inscrevem aqui no nosso canal. Tá bom? Mas, independente do que já tá postado nos vídeos, as orações que já estão lá postadas, independente disso, nas nossas orações, todos vocês estarão incluídos em nossas orações, tá bom? Orações ministeriais e orações de intercessão também, tá bom? Deus abençoe você. E hoje eu estou aqui trazendo a continuação, que nós estamos na jornada aí dos nomes dos livros da Bíblia escrito em hebraico, né? Nós já falamos dos 5 primeiros livros, nós já falamos aí em torno de 15 livros, né? Faltam poucos para terminar, não tão poucos assim, né? Mas ao terminar essa jornada aqui, depois, permitindo Deus, eu vou estar fazendo um vídeo como é que tá os nomes dos livros da Bíblia em hebraico na ordem do Taná, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, tá bom? Mas assim que eu terminar essa jornada aí, eu faço um vídeo postando a ordem do Taná, né? Eu já falei com os irmãos que eu só consigo postar os vídeos no final de semana, porque eu ainda estou trabalhando em CLT. Mas permitindo Deus, se um dia, né, nós chegarmos aí a 1000 inscritos, temos muita estrada pela frente ainda, chegarmos aí a 1000 inscritos, eu peço a você também que nas suas orações você me apresente a minha família, tá bom? Que eu também vou estar orando por vocês e apresentando a família de vocês. Chegando a 1000 inscritos, assim que o canal tiver dentro aí dos critérios da monetização, né, Deus permitindo, ajudando, se eu conseguir me desenvolver e trabalhar pela internet, é provável que eu não trabalhe mais com CLT, e aí eu vou trabalhar aqui pela internet, e aí eu creio que eu vou ter mais tempo para postar vídeo continuamente, como outras pessoas conseguem fazer também, tá bom?
A intenção dos nossos vídeos aqui é somar com quem já traz o conhecimento e partilhar o conhecimento, principalmente daqueles que trazem o conhecimento aí da alfabetização do hebraico, né? Para ajudar as pessoas também a serem incentivadas para aprenderem um pouco dessa língua, porque ajuda nós termos mais clareza, porque a Bíblia ela foi escrita no hebraico, no aramaico, né? O Novo Testamento em grego. Então, quando nós vamos aprendendo isso, nós vamos tendo mais clareza com relação a um entendimento bíblico, tá bom? Então vamos aqui dar continuidade. Já falei em vídeos anteriores, né, dos primeiros 5 nomes do livro da Bíblia, que é a Torá, certo? Que na nossa teologia aqui nós chamamos de Pentateuco, né? Mas que em hebraico é Torá, os 5 primeiros livros aonde foi a lei, ela foi ditada diretamente da boca de Deus para o profeta Moisés, que em hebraico é o profeta Moshe, que para nós é Moisés. A Torá eu expliquei em vídeos anteriores. Lá na nossa playlist temos o primeiro vídeo aqui dessa jornada, tá bom? Esses 5 livros é chamado de Torá, que significa instrução ou lei. São os 5 primeiros livros de Moisés, assim chamado. Expliquei também que a palavra Torá, tá certo? A palavra orientar vem da palavra Torá, porque esses 5 livros que são chamados de instrução ou lei é chamado também de orientação. Orientar vem da palavra Torá. Como é que era essa orientação? Eu já expliquei lá que para eles lá, quando eles estavam no deserto, que eles recebiam as instruções, as orientações, as leis do Senhor, era no nascer do sol até o pôr do sol, né? Por que orientar? Porque para eles lá o sol nasce no oriente. Então, como o nascer do sol era no oriente, a partir do nascer do sol que eles recebiam as leis, as orientações, as instruções, os ensinamentos, né? Então é daí de orientar que vem a palavra Torá, tá bom? E assim por diante. Os 5 primeiros livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, que significa em hebraico, significa no princípio, pronuncia-se Bereshit. O livro de Êxodo, que significa nomes em hebraico, se pronuncia Shemot. O número de Levítico, que significa ele clamou ou ele chamou, né? Tá repetido aqui. Deixa eu pedir permissão a vocês aqui para poder fazer uma alteração aqui. Pronto. Ele clamou chamou. Ele chamou ou ele clamou. Depois vem o livro de Números, né? Livro de Números, que em hebraico significa Bamidbar, significa no deserto. O livro de Deuteronômio, que é o 5º livro, né? Em hebraico é Devarim, significa palavras. A palavra que é usada em hebraico aqui para números é essa palavra aqui, ó, Misparim, que significa números, tá bom? Mas o livro em hebraico é Bamidbar. Números é na nossa teologia. Já expliquei que é por causa da contagem de um censo que teve, né? Quando eles estavam ali no deserto, o Senhor disse a Moisés para selecionar pessoas de 20 anos para baixo, tá bom? Separar as pessoas de 40 anos para cima e as pessoas de 20 anos para baixo e fazer uma contagem ali. Então, por causa disso, os nossos teólogos, nossos eruditos, nossos estudiosos, eles entendem que é chamado de números, mas os hebreus, os judeus, eles não têm, eles não usam esse nome, eles usam o nome Bamidbar, quer dizer, no deserto, porque foi lá que tudo aconteceu, toda a experiência que a nação de Israel, eles tiveram com o Eterno, com Deus Todo-Poderoso, foi toda lá no deserto, tá bom? Então, já falei sobre o livro de Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis, né? Mas tem uma coisa aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá.
Eu não lembro se eu falei, mas se eu não falei, eu vou falar agora aqui nessa videoaula, tá bom? Os livros dos profetas, né, eu falei que na nossa Bíblia, esses livros eles têm 66 livros, mas que lá, de acordo ao Midrash Ravá, né, o cânon judaico deles, eles são 24 livros, né? Na ordem tem 23, mas são em torno de 24 livros. Não é que a nossa Bíblia tenha mais livros do que o deles. Eu falei que na nossa Bíblia aqui, os livros de 1º e 2º Samuel são 2 livros separados. Mas na Bíblia deles, 1º e 2º Samuel é um livro só. Não separa 1º e 2º Samuel, ajunta os dois. 1º Reis e 2º Reis, junta os dois, tá bom? 1º Crônicas e 2º Crônicas, junta os dois. Fica tudo num livro só, né? Mas a divisão deles, que são a lei, né, que é a Torá, os escritos e os profetas, tá bom? A Torá, já mostrei aqui, esses 5 primeiros livros aqui, tá bom? Eles são a Torá. Depois vem os livros de Nevim e Ketuvim. Quem é Nevim? Nevim é os profetas, tá bom? Na divisão deles é assim, ó, os Nevim são 8 anteriores e posteriores. 4 anteriores e 4 posteriores. Quem são os anteriores? Josué, que é Yehoshua, Juízes, que é Shofetim, e 1º e 2º Samuel em um livro só, que é Shemuel, tá bom? Que são os anteriores, tá certo? Depois vem os posteriores. Quem são os posteriores? Isaías, Yeshayahu, Jeremias, Ismiyahu e Ezequiel, né, que é Ezequiel, e os demais, os 12 profetas. Todos esses aqui na ordem deles são um só, tá bom? Anteriores, Juízes, Josué, Juíze, 1º e 2º Samuel. Posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, juntamente com os 12, tá bom? E depois vem os escritos, que é chamado de Ketuvim, que são 11, conhecido como os livros da verdade, os poéticos, que é Salmos, Cantares de Salomão. São livros que nós vamos falar aí na continuidade, tá bom? Lamentações de Jeremias e assim por diante, tá bom? Então, vocês agora já sabem que é dessa forma aqui, e aí nós vamos dar continuidade, né? Falamos Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis, né? Reis é Melechim, quer dizer reis, tá bom? Shemuel significa ouvido por Deus, e Yehoshua, né, significa o Senhor salva. Juíze, que é Shefetim, que quer dizer líderes, né, em hebraico. Ruth, que é Ruth, significa amizade, nós já falamos. Falamos de Crônicas, que é Divrei Hayamim. Falamos de Esdra, que é Ezra. Falamos de Neemias, né, Nehemia, o Senhor conforta. Falamos de Esther, tá bom? Que em hebraico é Hadassah. Esther é um nome babilônico, acadiano. Falamos do livro de Jó, que é Iovel, né? Significa hostilizado, odiado, perseguido, voltado para Deus. Significa trabalho, fadiga e sofrimento. Todos esses significados aí é atribuído à natureza do significado do nome de Jó, né? E hoje nós vamos trazer aqui mais 5 livros, né? Eu estou tentando fazer um vídeo rápido aqui para não ficar muito longo, porque nós ainda temos mais coisas adiante em outros vídeos que nós vamos postar aqui, tá bom? Então hoje estou trazendo aqui mais 5 livros, que é o livro de Tehilim. Quem é o livro de Tehilim? O livro de Tehilim é o livro de Salmos. Salmos em hebraico significa Tehilim, que é cântico de louvor, né? A maior parte dos salmos, ele nem sempre são uma oração, ou seja, é uma oração cantada. É bem semelhante ao livro do profeta Abacuque, né?
que quando vocês abrem o livro do profeta Abacuque, está lá, né? Livro do profeta Abacuque para o cantor mor, né? Pronunciado dessa forma. Sobre Sigaiol, ou seja, sobre Sigianote. Sobre Sigaiol, que é em hebraico Sigianote, que está aportuguesada, né? Que vem do grego. Significa que é uma oração feita cantada. É uma música oratória. É que nem aquele cântico que Deus deu a Moisés e o cântico que Deus deu a Josué, lá no final do livro de Devarim, que é o livro de Deuteronômio, tá bom? O livro de Provérbios, né, que é Machal, certo? Ou Mishlei, Machal ou Mishlei, o livro de Provérbios, significa parábola. O que é a parábola? A parábola é uma alegoria, que é uma comparação. É esse o significado do livro de Provérbios, né? Mas que para nós aqui, Provérbios é um livro de conselhos, um livro de aconselhamento, né? É o livro onde extraímos aconselhamentos da parte de Deus. Lembrando que esses livros que nós estamos falando aqui é considerados livros inspirados profeticamente, certo? Pela unção, pelo Espírito de Deus, tá bom? O livro de Eclesiastes, que é Correlete em hebraico. Correlete significa pregador. Só que o sentido do pregador em hebraico não é bem um sentido como nós falamos assim. Hoje quem vai pregar lá no culto na igreja é o pastor ou o missionário ou evangelista fulano de tal. Não é bem nesse sentido, né? É no sentido, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês aqui. No livro do profeta Yeshayahu, que é Isaías, está escrito, né? Ele fala assim, do ano do rei Uzias, na morte do ano do rei Uzias, né? Eu vi o Senhor assentado, ele teve uma visão. E aí naquela visão ele fala, veio um dos serafins trazendo uma tenaz, né, e colocou na minha boca e disse, são purificados seus pecados. Essa tenaz, nós aqui temos o nome de tenaz como a marca, né, de uma cola, né, nome fantasia ou propaganda, né, de uma cola, que é chamada de tenaz. Mas tenaz em hebraico é mais parecido com que nós colocamos uma roupa na corda, que é o pregador, né? Aquilo que nós prendemos a roupa na corda, né? Que tem de madeira, tem de plástico, chamamos de pregador, que fixamos para manter preso a roupa numa corda, num varal, chamamos de pregador. Tenaz na Bíblia, e o sentido aqui de pregador em Eclesiastes é no sentido disso, é de do mesmo jeito que nós usamos o pregador para fixar, manter a roupa presa na corda ali, é esse sentido. Pregador aqui é o sentido de fixar os ensinamentos, os conselhos, né? Como Salomão falava assim, guarda, filho meu, essas palavras na tauba do seu coração, né? Como Davi também falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar, fixar, é nesse sentido aqui. Pregador aqui em Eclesiastes é nesse sentido de fixar algo em um lugar. Nesse caso, fixar as palavras no nosso entendimento. Não é esse sentido de pregar quando alguém vai lá nos púlpitos, nos altares, né, fazer uma pregação, né, que é uma explanação da palavra, né? O sentido aqui de pregar, de pregador, é esse sentido de ser um tipo de alguém que consegue fixar os ensinamentos e as palavras das escrituras sagradas no entendimento de alguém que coração, entendimento e pensamento em hebraico eles estão ligados, né? É praticamente quase a mesma coisa. Assim como alma e espírito. Alma é nefesh, espírito é ruach, mas os dois eles estão ligados, tá bom? É nesse sentido aí. Depois vem um livro de Cantares de Salomão que é chamado de Sherim Shel Sherim, significa Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é uma poesia suprema, né? É uma poesia maior, ou seja,
foi as poesias mais citadas pelos reis de Israel, que foi escrito por Salomão, tá bom? Foram as poesias mais citadas, principalmente em épocas de casamento, em épocas de noivado, nas festas de Sukkot, né? O que nós temos aqui como bodas de prata, bodas disso, bodas de não sei o que, é tanta bodas que eu nem sei a ordem disso. Só para quem sabe aí, boda de bronze, boda de prata, boda de ouro, boda de pétalas, eu não sei a ordem dessas bodas todas, né? Tem gente que sabe de cor, eu não sei de cor, mas eu sei que tem dezenas de bodas. Então, nas festas de Sukkot, eles tinham também esses ditos poéticos, que era usado aí, os ditos do Cantares de Salomão, chamado de Cânticos dos Cânticos, que em hebraico é Sherim, Shel, Sherim, tá bom? E depois aí nós temos aí o livro do profeta Yeshayahu, que é Isaías, significa o Senhor é a salvação. O significado de Isaías é o mesmo significado de Josué, né? Por quê? Porque os nomes de todos dois vêm da mesma raiz. Yeshayahu e Yehoshua vêm da mesma raiz, que vem lá também do tetagrama, que é um nome do Eterno, tá bom? Existem questões sobre a questão do tetagrama, são muitas questões, gente. Agora sim, tem coisas que ficaram ocultas para nós, né? Não sabemos tudo, não temos como saber tudo. Tem muita gente que fica questionando aí sobre a questão do nome de Jesus, o nome de Deus. Não, você não pode chamar de Deus, você tem que chamar de Iau, você tem que chamar de Yehová. Jesus você não pode chamar de Jesus, você tem que chamar de Yeshua, né? Ou Yehoshua, que é o verdadeiro nome. Gente, eu vou expor aqui uma expressão espontânea minha, um pensamento e uma expressão espontânea minha, né? Olha só, nós temos um vídeo anterior aí, nós falamos, né, sobre a questão lá, como o livro de Lucas, o anjo apareceu lá para Maria e falou assim, ó, você vai ser a mãe do Salvador do mundo, né? O Espírito Santo virá sobre ti, te cobrirá, né? Com a sua sombra, o Altíssimo te cobrirá, você vai dar à luz um filho, e você vai colocar o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas vamos dizer, lá em língua hebraica ele falou, né? Você vai colocar um nome dele, né? Ha-Yehoshua, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? E ele será grande, né, no Senhor. Vamos dizer dessa forma. Só que esse nome que o anjo Gabriel trouxe da parte de Deus para dar, para ele ser chamado, esse nome é para ser chamado aqui na terra. Para nós, homens mortais, que dependemos da salvação do Senhor, precisamos de um nome para invocar ele. Por quê? Porque o povo de Israel, eles eram politeístas. O que é que significa politeísta? Politeísta significa que eles adoravam a muitos deuses. Então foi dado um nome de direcionamento para que eles não confundissem outros deuses, para que eles se mantessem num caminho de ensinamentos de um só Deus, tá bom? Então, quando Deus falou com Moisés na sarça, né? Ou durante os 40 dias que Moisés ficou lá no Monte Sinai, Deus falando, dando os mandamentos, dando as instruções, ou toda vez que Deus se manifestava para falar com Moisés, quando foi ordenado por Deus para libertar o povo lá do Egito, né? Ele perguntou, Senhor, se os filhos de Israel perguntarem o seu nome, o que é que eu vou dizer a eles? Qual é o nome que eu tenho que apresentar para eles? E Deus falou assim, olha,
Eu apareci a Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome a eles eu não fui revelado, não fui conhecido. Então, quando os filhos de Israel perguntarem, diga que eu serei, ou eu sou. Diga mais assim também, diga que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Porque eu me manifestava assim também com eles. Então, esse será o meu nome eternamente. Mas assim, o nome verdadeiro de Deus, gente, nem o nome verdadeiro de Jesus, lá na eternidade dele no céu, creio eu que ninguém sabe. E é um nome que ninguém sabe, nunca sabe. Deus tem vários nomes na Bíblia. Jeová Sabaote, Jeová Jirei, né? Jeová Nissi. É muito o Senhor dos Exércitos. Deus é chamado de muitos nomes na Bíblia. Então esses nomes foi dado para ter um direcionamento, porque os filhos de Israel, creio eu dessa forma, que eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Então ele precisava de um ensinamento, de um direcionamento de um só Deus. E Deus se manifestou para dizer eles, ó, vocês adoraram muitos deuses, então que vou deixar um nome aqui para vocês me invocarem por esse nome. Mas tudo que Deus fala é santo, não é só o nome de Deus. Os mandamentos de Deus é santo, os ensinamentos de Deus, tudo que Deus fala é sagrado. Não é só o nome de Deus que é sagrado, os ensinamentos. E esse nome que Deus deu não é um nome realmente de Deus. Esse nome fala dos atributos de Deus, fala dos atributos do Criador. Quando a Escritura fala assim, e Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo um nome, está falando da essência, da pessoa dele, porque ele é santo, ele é divino. Tá entendendo? Não é que é esse nome escrito, Yeshua, não é esse nome, porque Josué tem o mesmo nome dele, Yehoshua. O nome de Cristo não é Yehoshua? O nome de Josué é um nome sobre todo nome? Não. Mas quem foi que teve o nome sobre todo nome? Jesus. Então não é o nome, a ortografia escrito. É a essência, a pessoa de quem Cristo é. Tá entendendo? Porque o nome direciona para a pessoa, não é o nome escrito. Entendeu? Tudo que vem de Deus é santo, não é só os nomes, os ensinamentos, né? Quando Deus fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso é santo também. Por que que ninguém quer obedecer isso, né? Aí vai ficar brigando por causa da escrita, do nome. Quando o Senhor fala assim, reparte o teu pão com o teu próximo, isso é santo também. Mas por que que ninguém briga por isso? Quer brigar pelo nome, para defender o nome? Isso um entendimento, a ideologia. É segundo a fé de alguém. Se você tem fé que o nome de Jesus é santo, é soberano, entenda, a sua fé não é no nome que está escrito, é na pessoa dele. Ele é soberano, ele é santíssimo, não é um nome escrito. Um nome é só para a gente ter a quem invocar, é para direcionar na pessoa de Cristo, tá bom? Não é no nome escrito, porque outras pessoas tinham o mesmo nome de Yehoshua ou Yoshua, outros tinham esse nome. O nome de José, por exemplo, é Yoshua. O nome de Jessé também, mas nenhum desses, tendo o mesmo nome, não era sobre todo nome. Quem foi eleito para ter um nome sobre todo nome foi Jesus. Então isso prova que não é um nome escrito, ortografia, mas é a pessoa dele, é a essência dele em si. Tá bom, meus queridos? Então reflitam um pouco sobre isso, né? E aqueles que ficam discutindo, brigando sobre isso, não discutam, não briguem sobre isso. Mantenha a sua crença, mantenha a sua fé, mas não brigue, não lute com outras pessoas, tá bom? Eu expliquei já em outros vídeos que a minha intenção aqui não é ser polêmico, não é entrar em assuntos polêmicos, mas compartilhar o conhecimento. O conhecimento a gente faz igual Paulo, né? Ele disse, examinar de tudo e retende o bem. Então assim, a gente aprende, mas se a gente considerar que uma coisa não traz edificação para a nossa vida, a gente não faz, a gente deixa lá na prateleira. Mas o que julgarmos, né, e aceitarmos que traz edificação para a nossa vida, então colocamos isso em prática na nossa vida, tá bom? Então são mais esses 5 livros aí que eu queria compartilhar com vocês.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com o eterno Deus. E Shalom Adonai e Traot. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.